Olá, alunos! Na aula de hoje, nós vamos dar continuidade ao estudo de análise combinatória. Hoje, nós vamos estudar permutação. Vejamos a situação problema 1. A ordem da banda. Davi, Eduardo e Mateus estão ensaiando para formar uma banda. O professor pediu que, durante a apresentação, eles esgotassem todas as possibilidades de ordem para tirar uma foto promocional da banda. Quais e quantas são as formas que eles podem organizar-se em fila durante a apresentação e assim tirar a foto da banda? Planejando a solução. Vejamos as figuras e todas as possíveis ordens de organizar os membros da banda em uma foto. Então, as ordens possíveis são Eduarda, Davi, Mateus, Eduarda, Mateus e Davi. Na segunda coluna, Mateus, Davi e Eduarda. Mateus, Eduardo e Davi. Na terceira coluna, agora vamos começar com Davi. Davi, Mateus e Eduarda. Davi, Eduardo e Mateus. Concluindo, temos 6 formas diferentes desses 3 estudantes se organizar no palco para a apresentação e assim fazer uma foto da banda. Situação problema 2. OBMAP, paisagens. Podemos montar paisagens colocando lado a lado, em qualquer ordem, os 5 quadros que compõem a composição a seguir. Observe a figura. Trocando as ordens dos 4 quadros, uma vez por dia, por quanto tempo, aproximadamente, é possível evitar uma paisagem repetida? 1 semana, 1 mês, 2 meses, 4 meses ou 6 meses? Vamos pensar na solução. Primeiro, eu quero que vocês observem que a quantidade de opções que eu tenho para a escolha da primeira paisagem é 5. Ou seja, dos 5 quadros, eu posso escolher qualquer um deles para colocar na primeira paisagem. Escolhido o primeiro quadro, para a segunda posição, eu tenho 4 opções de escolha, porque dos 5, eu já escolhi um para a primeira posição. Então, agora, eu tenho 4 para a segunda posição. Sendo assim, para a terceira posição, eu tenho 3 quadros a escolher. Vamos lembrar, eu tinha 5 quadros, escolhi um para a primeira, porque eu tinha 5 opções. Já que eu escolhi um para a primeira, na segunda opção, eu fiquei com 4. Na terceira opção, com 3 possibilidades. Para a segunda opção, 2 possibilidades. E para a última, eu vou colocar o que sobrar. Então, vejamos a sistematização. A quantidade de formas diferentes de organizarmos as paisagens nos quadros são 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, pelo princípio multiplicativo. Então, considerando um mês como sendo 30 dias, 120 dividido por 30 dá 4. Sendo assim, eu posso mudar as posições das paisagens por aproximadamente 4 meses. Permutações simples. Situações como essas são chamadas de permutações simples. Os problemas de permutações simples se caracterizam pela colocação numa fila ordenada de N objetos distintos. Assim, permutação simples de N elementos distintos é todo grupamento ordenado formado por esses N elementos. A palavra simples significa que em cada grupamento formado não há repetição de elementos. Então, resumindo, toda vez que eu tenho N objetos e quero colocá-los em ordem,
Isso é um problema de permutação. Permutação simples. Vamos à forma. Concluindo, o número de permutações de n elementos é calculado da seguinte forma. Pn é igual a n vezes n-1 vezes n-2 vezes n-3 até 1. O valor obtido com Pn é também chamado de fatorial de n, indicado por n exclamação, onde nós lemos fatorial de n ou n fatorial, para n maior ou igual que 1. Então, a permutação de n elementos é dada pela fórmula n fatorial. Fatorial de um número. O fatorial de um número inteiro, o qual é representado por n fatorial, o fatorial de um número é calculada pela multiplicação desse número por todos os seus antecessores, até chegar no 1. Note que, neste produto, o zero é excluído. O fatorial é representado por n fatorial, n vezes n-1 vezes n-2 vezes n-3 até 1. Exemplos. O fatorial de zero é zero fatorial. Lemos zero fatorial. Zero fatorial definimos como sendo igual a 1. Fatorial de 1. Lemos 1 fatorial. 1 fatorial também é 1. Fatorial de 2. Lemos 2 fatorial. Fatorial de 2 é 2 vezes o seu antecessor. 2 vezes 1, 2. Fatorial de 3, 3 fatorial. 3 fatorial, 3 vezes 2 vezes 1. 3 vezes 2, 6. Vezes 1, 6. Fatorial de 4, 4 fatorial. 4 fatorial, 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. 4 vezes 3, 12. Vezes 2, 24. Vezes 1, 24. 5 fatorial. 5 fatorial é 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Dá 120. 6 fatorial. 6 fatorial é 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. A multiplicação desses números é 720. Repara que fatorial é o produto do número por todos os seus antecessores, sendo que nós definimos 0 fatorial como sendo 1 e 1 fatorial como sendo 1 também. 7 fatorial. Vamos lá, pensa um pouquinho. 7 fatorial é o produto do 7 por todos os seus antecessores. Então, vamos ver se você acertou. 7 fatorial, 7 vezes 6, vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. 5.040. Vamos resolver uns exercícios juntos. Exercício 1. Quantos anagramas existem na palavra escola? Anagrama é uma palavra formada com todas as letras de uma palavra. Ou seja, pode ser uma palavra que não tenha sentido. Significa pegarmos uma palavra e embaralhar todas as suas letras. Isso é muito comum, hoje em dia, nas mensagens de textos que enviamos por WhatsApp, e-mail. Por quê? As palavras são embaralhadas e criptografadas para que, ao serem interceptadas, a mensagem esteja codificada. Então, é comum, hoje em dia, termos anagramas de todas as palavras. Então, agora vamos calcular o anagrama da palavra escola. Escola é uma palavra com 6 letras.
E nós queremos embaralhar todas essas 6 letras. Acabamos de ver que, se nós queremos colocar em ordem N elementos, usamos a permutação. Então, se eu quero embaralhar as letras de uma palavra, usamos as permutações dessas letras. Se eu tenho 6 letras, então eu vou calcular permutação de 6. Então, quantos anagramas tem a palavra escola? Resposta, permutação de 6, que é 6 fatorial. E o que é 6 fatorial? É 6 vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1, que dá 720. Então, existem 720 anagramas da palavra escola. Quantos são os anagramas da palavra petrolina? Vejamos, petrolina, quantas letras tem? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Anagramas, como a gente viu, é embaralhar as letras de uma palavra. Então, eu quero embaralhar uma palavra que tem 9 letras. Então, eu farei permutação de 9. Permutação de 9 é 9 fatorial, que é 9 vezes 8, vezes 7, vezes 6, vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Multiplicando esses números, 362.880. Sendo assim, a palavra petrolina tem 362.880 anagramas. Numa van com 9 assentos viajarão 8 passageiros e um motorista. De quantos modos distintos os 8 motoristas podem ocupar os assentos do veículo? Então, verifique o esquema da van desenhada abaixo. Eu tenho um lugar fixo para o motorista, e esse já foi escolhido, eu não vou mexer. E eu tenho 8 espaços que eu posso permutar os 8 passageiros. Sendo assim, a resolução desse problema é a permutação de 8, que é 8 fatorial. O que é 8 fatorial? 8 vezes 7, vezes 6, vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. 40.320. Então, o total de modos distintos que eu posso dispor esses 8 passageiros são 40.320 modos. Vamos a mais um exercício. Considerando os anagramas da palavra Brasil, determine o número total de anagramas e quantos anagramas começam com B. Então, vamos primeiro resolver a letra A. O número total de anagramas da palavra Brasil. A palavra Brasil tem 6 letras, então eu vou fazer permutação de 6, que é 6 fatorial. 6 fatorial, 6 vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1, 720. Já a letra B pede para a gente fixar a letra B no início da palavra. Então, vai ser um problema similar ao problema anterior que eu tinha fixado o motorista no carro. Então, colocando B no primeiro lugar, eu vou apenas permutar as outras 5 letras da palavra Brasil. Então, vai ser permutação de 5, que é 5 fatorial. 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, 120. Agora é a sua vez. Acompanhe as orientações educacionais, terceiro ano, primeiro bimestre, que está disponível no aplicativo Aplix. Essa matéria está na página 10 e 11. Leia a matéria, resolva os exercícios resolvidos e os exemplos. Ouça o podcast e tire suas dúvidas no mural. Mantenha o foco nos estudos. Próxima aula nós vamos nos ver. Um abraço.